Esse é o curso de Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros, do Programa de Pós-Graduação em Oceanologia da FURG. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sedimentos de suspensão. E dentro do contexto, a gente vai falar da lei da parede e do perfil de Russell. Começando aqui, nós temos essa equação. E essa equação aqui, ela representa matematicamente, uma expressão matemática que nos representa material em suspensão na água. A gente sabe que sedimentos de suspensão, a gente vai lá, pega uma amostra, filtra, vai ter a concentração dela, vai ter a relação de massa pelo volume da amostra, mas como nós podemos representar isso matematicamente e entender isso fisicamente, a gente depende de uma formulação matemática. Então, essa é a formulação. É um balanço, que nós temos dois termos. Esse primeiro termo aqui, C é a concentração e WS é a velocidade de decantação. E ele representa, então, aquilo que vai para baixo. Quer dizer, a velocidade de decantação é a velocidade com que as partículas se deslocam verticalmente para baixo na coluna d'água. Então, isso aqui diz respeito ao transporte de partículas para baixo. E entre esse outro termo aqui, dz é o que a gente chama é o parâmetro de difusão turbulenta. E aqui é o gradiente vertical da concentração, dz, dc, dc. Tá? Então, esse outro parâmetro aqui diz respeito ao fluxo vertical para cima do sedimento de suspensão. Esse balanço aqui, quando zero, diz que o material está em suspensão. A difusão turbulenta que mantém ele em suspensão, equilibrada com a velocidade de decantação, o fluxo do material para baixo. Bom, para nós entendermos a dinâmica e entender fisicamente o material em suspensão, que permanece em suspensão, nós precisamos de dois conceitos importantes. Um é a relação da interação do fluido com o fundo. E isso nos é dado através da lei da parede. Então, a lei da parede, ela é uma lei que diz como os fluidos se comportam quando eles estão fluindo junto a uma parede, como o nome diz. Tá? Então, isso aqui eu vou explicar a lei da parede através do notebook do Jupyter, com Python, porque daí nós podemos colocar os valores e gerar um perfil. Acho que dá para entender melhor como que funciona. Bom, tem um material aqui que vocês podem consultar, eu vou passar esse notebook para quem quiser. E aqui tem a formulação, por exemplo, no Wikipedia, tem a formulação de como é a lei da parede, como que ela é obtida, que basicamente é uma relação entre variáveis adimensionais, uma velocidade adimensional e uma distância dimensional. Como que funciona uma velocidade dimensional e uma distância dimensional? É quando nós usamos referências. Nós temos uma velocidade em relação a uma velocidade de referência. Essa razão corta metros por segundo por metros por segundo, vai ficar dimensional, assim como a distância. Bom, quando ele fala em transporte de sedimentos, embora essa equação possa ser escrita por várias notações diferentes, vocês podem encontrar várias notações, eu acho que uma das mais comuns é essa aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, aqui você tem a velocidade sobre a velocidade friccional. Então, isso aqui é um parâmetro adimensional. É igual 1 sobre a constante de von Karman, o logaritmo da profundidade por uma escala de referência de profundidade, que isso aqui também é outro parâmetro adimensional. Então, isso aqui não tem dimensão nenhuma, porque a constante de von Karman também não tem dimensão. Tá? Velocidade friccional, nós vamos falar... para entender a velocidade friccional, é um conceito para tentar expressar
a tensão desses elementos entre camadas, né, do fluido, ou até do fluido em relação ao fundo, em termos de unidade de velocidade. A tensão desses elementos, ela pode ser calculada através dessa equaçãozinha aqui, né, que é a densidade do fluido vezes uma constante de arrasto, vezes a velocidade ao quadrado, essa velocidade normalmente chamada de U100, que é uma referência a 1 metro acima do fundo, 100 centímetros. Então, a partir disso aqui, nós temos a tensão desse elemento do fundo, né, que é quilograma por metro quadrado segundo. Né? Mas se eu divido isso pela densidade e tiro a raiz quadrada disso, como é o que está escrito aqui, eu vou ter uma velocidade. E essa velocidade é o que nós definimos, né, ou nós chamamos de velocidade friccional. Então, fornece esse parâmetro. Esse outro parâmetro de relação seria obtido, né, uma sugestão, né, para usar isso aqui seria a rugosidade do fundo, que pode ser aproximada como o tamanho do grão médio. Né? Então, teria esse valor aqui. Isso é uma lei, e esse gráfico aqui mostra ajustes, né, matemáticos da lei, e esses pontinhos são observações. Né? Então, essa equação aqui, ela explica essa reta. Tá? Isso aqui é uma escala logarítmica, né, da distância, a velocidade. Então, essa reta aqui é descrita por essa equação. Essa outra região aqui, que é uma região muito próxima do fundo, não é explicada por essa equação e também não é muito considerada porque é uma região muito próxima. Né? E quando a gente fala do sedimento de suspensão, nós estamos falando dessa camada aqui que a gente chama de camada turbulenta. Tá? Isso aqui, né, tá mostrado aqui em relação à distância no y, já que é a variável independente, e a velocidade aqui, mas às vezes é mais confortável para a gente enxergar isso rotacionado e girado, né, com a velocidade aqui embaixo, né, a velocidade aumentando, então o fundo estaria aqui embaixo, e à medida que nós afastamos do fundo, esse aqui seria o perfil do aumento da velocidade. Tá? Então, esse perfil aqui é expresso por aquela equação, por essa equação que está aqui embaixo. Bom, se eu quero obter esse perfil, né, o que nós fazemos? Primeiro vamos isolar a velocidade, e aqui ficamos com a velocidade friccional dividido por uma constante von Karman, o logaritmo natural da profundidade por uma escala de distância. Então, para resolver essa equação, para desenhar esse perfil de velocidade, então, inicialmente, nós precisamos partir de algum ponto. O ponto que nós temos é que nós podemos medir a velocidade, né, chamado de U aqui. Nós conhecemos, sabemos razoavelmente qual que é o valor do coeficiente de arrasto, e a densidade não é um problema, nós podemos medir variáveis que nos dão a densidade. Então, aqui embaixo, vamos ter aqui então a densidade, vamos chamar de ρ, né? Eu não posso usar letras gregas aqui, então tem que usar caracteres latinos e números. Então vamos chamar de ρ, que é essa letra grega, é igual a 1000. O coeficiente de arrasto para fundos lisos, né, geralmente fundos lamosos, é alguma coisa em torno desse valor aqui, 0,0025. Tá? Isso aqui a gente sabe que é esse valor porque a gente testa valores diferentes e aquele que melhor ajusta as observações é esse valor aqui. Então é assim que a gente obtém esses valores de arrasto. Tá? E o 100, né, seria a velocidade, a gente coloca um equipamento lá, tem um ADCP, um medidor de velocidade pontual, consegue um valor de velocidade. Então nós temos esses três parâmetros aqui, colocamos na equação, né, e essa letra grega aqui, tal, vai ser a densidade vezes o coeficiente de arrasto vezes a velocidade ao quadrado.
com esses parâmetros, né? E eu vou ter aqui que a tensão desse elemento, dado essas condições, que posso mudar, vai ser 0,22 kg por metro quadrado por segundo. Por exemplo, se essa velocidade aqui fosse 0,5, a tensão desse elemento seria 0,62 kg. Né? Então, mudando os parâmetros aqui, eu vou ter diferentes soluções. Né? Se esse número aqui, por exemplo, fosse bem menor, né? Então vai diminuir também o parâmetro. Tá? Mas vamos deixar essas condições assim. Bom, uma vez que nós temos a tensão desse elemento, nós podemos achar a velocidade friccional por raiz quadrada de tal pela densidade. Novamente aqui, então, a U friccional é raiz quadrada de tal dividido pela densidade. E aqui está o valor, 0,015. Então percebam que, dado a velocidade de 0,3, 30 cm por segundo, a velocidade friccional vai ser 1,5 cm por segundo. Tá? Bom, agora que nós temos a velocidade friccional, nós podemos calcular o perfil de velocidade. Né? Então, e esse perfil, para eu calcular o perfil, eu preciso ter aqui um domínio, que eu vou achar daqui a pouco. E o que mais que falta? K. K é uma constante de von Karman, que tem valor de 0,41. Né? Tem discussões se esse valor pode variar, mas geralmente esse valor aqui é bem apropriado. Bom, a escala de rugosidade seria o tamanho médio de grão de fundo. Aqui eu estou colocando um tamanho como se fosse uma areia muito fina, 0,1. Tá? Então, e aqui no caso eu estou colocando milímetros, né? Então seria 0,1 milímetros. E aqui é só para transformar em metro. E aqui eu construo um domínio, né? Para mim achar a solução, são vários valores de profundidade, né? Um perfil. Então eu tenho que ter vários valores. Então esse comando aqui me cria um perfil, né? Que se eu quiser ver ele aqui, print z domínio, ele vai me mostrar os valores que representam a profundidade, a distância do fundo. Bom, e aqui eu faço o cálculo, né? Calculo a velocidade em função de z. Então, como são vários z's, então eu tenho que fazer vários cálculos, né? Então eu tenho que fazer um looping, isso aqui é um looping no Python, e aqui eu vou guardando os resultados. E depois de feito isso, eu posso fazer um gráfico. Né? Então, para fazer um gráfico, eu tenho que usar a biblioteca Matplotlib, né? E aqui aqui não interessa muito, né? Mas aqui os parâmetros de gerar os gráficos, e aqui eu gerei o gráfico, o resultado que eu calculei. Então, só que aqui eu estou representando deste jeito aqui, né? A velocidade aqui embaixo, no eixo x, embora ela seja variável dependente, e a distância do fundo no eixo y, no eixo vertical. Então aqui nós temos o mesmo resultado, só que aqui do lado esquerdo, no painel esquerdo, nós estamos vendo a distância linear, enquanto que em escala linear, enquanto que aqui na direita eu estou usando a escala logarítmica. Então só para vocês verem que nós estamos fazendo o ajuste daquela parte de cima do perfil de velocidade que a gente chama de camada turbulenta. E esse aqui é o perfil em escala linear, então ele tem essa representação curva, né, que é o logaritmo. Então, próximo do fundo, a velocidade, à medida que nós afastamos do fundo, a velocidade aumenta rapidamente e depois diminui a taxa do aumento da velocidade. Esse perfil, né, e o que é importante, é que se nós imaginarmos deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Opa. Cadê? Tá aqui.
voltando ao filme, cadê o filme? Qual dos notebooks? Esse aqui. Tá, então, para vocês entenderem, né, então se a gente fizesse um valor de referência e pegasse, isso aqui seriam vetores, né, se a gente imaginasse o escoamento aqui, essa reta, opa, letra feia, aqui são vetores de velocidade. E aqui nós temos então, opa, a letra não está saindo muito bonita aqui. Então aqui nós temos um DZ, né, um vertical, e aqui também nós temos um DZ, e aqui nós temos a velocidade, né, várias velocidades, né, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, velocidade 4. E o que eu estou vendo aqui, o que é importante ver nesse perfil de velocidade é a quantidade que nós chamamos de cisalhamento vertical, que é isso aqui. Quanto aqui em cima, as velocidades são muito próximas. Então, aqui em cima, o cisalhamento é pequeno, próximo de zero. Não é zero, mas é pequeno. Enquanto que aqui, o cisalhamento vertical é grande. Então, se eu soltar um sistema de referência aqui, o que vai acontecer é que quando chegar aqui, esse sistema de referência vai estar ligeiramente rotacionado. Enquanto que se eu fizer isso aqui, isso aqui vai gerar muito mais rotação. Isso aqui é o princípio para a gente começar a entender o que é a produção de turbulência. Quer dizer, a diferença de velocidade na vertical é que produz turbulência. Enquanto maior o cisalhamento vertical, maior turbulência. E nós podemos imaginar que nesse perfil, quanto mais próximo do fundo, maior a produção de turbulência. Bom, deixa eu apagar essas coisas aqui. Bom, continuando então. Então, vendo, né, o gradiente, eu posso calcular o diferencial, né, para cada nível. O diferencial é esse aqui. Esse gráfico aqui mostra a variação da vertical da taxa de cisalhamento. Então, ela é muito grande aqui embaixo, próximo do fundo, e diminui bastante à medida que a gente se afasta do fundo. Então, não que o fluxo seja aqui, mas aqui ele tende a ser mais laminar, enquanto que aqui ele tende a ser extremamente turbulento. Tá? E essa variação vertical do cisalhamento vertical vai ter um papel muito grande na manutenção do material em suspensão na água. Bom, então aqui eu vou demonstrar para vocês como que nós chegamos em uma coisa chamada de perfil de Roos. Roos foi um engenheiro que trabalhou com dinâmica de fluidos e fez uma importante contribuição para a compreensão da turbulência gerada no fundo e o perfil resultante de sedimentos de suspensão. Então, na verdade, o perfil de Roos fornece para nós, né, um perfil da concentração de sedimentos em suspensão. E aí, tendo velocidade, né, que a gente pode obter um perfil de velocidade pela lei da parede, nós podemos obter um perfil de concentração e aí nós podemos calcular o transporte, né? Quer dizer, a gente quer saber o transporte de sedimentos
que vai ser, né, uma integral entre a velocidade do perfil de velocidade vezes o perfil de concentração, né? Isso aqui vai fornecer para nós, então, o transporte de material. Bom, para começar, que vou chamar aqui de estresse turbulento, ele pode ser expresso com essa relação. Né? Que aqui nós temos a densidade da água, isso aqui é o coeficiente de viscosidade turbulento, esse aqui é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, que é o cisalhamento vertical, e aqui está lá a nossa velocidade friccional ao quadrado. Então, essa equação aqui é um dos pontos de partida. Então, vamos marcar ela aqui. Então, temos essa relação aqui. E nós também temos que, pela lei da parede, a lei da parede nos diz que a velocidade ela vai ser dada pela razão entre velocidade friccional pela constante von Karman, o logaritmo natural do perfil de profundidade em relação à profundidade de referência. E se nós derivamos isso aqui na vertical, nós vamos ficar com Z. Vamos ficar com isso. Tá? Isso aqui desaparece. E essa aqui, então, vai ser uma outra relação importante que nós vamos ter. Deixa eu marcar ela aqui. O que nós podemos fazer agora, que esse du dz, e aqui nós temos du dz. Então, isso aqui pode substituir isso aqui. Nós vamos ter, então, densidade, difusão turbulenta. Isso aqui substituindo lá, vai ficar com velocidade friccional, constante von Karman, profundidade igual densidade friccional ao quadrado. Com isso aqui nós podemos, bom, isso aqui já podia ter cortado lá, isso aqui corta aqui, corta aqui. O resultado vamos isolar a difusão turbulenta, e isso aqui pode ser escrito como K Z. Isso aqui também vai ser uma outra relação importante que nós vamos ter que usar adiante. Então, só que quando nós trabalhamos com o processo de difusão turbulenta, nós temos lá na equação, lá no início, que é a concentração vezes a velocidade de sedimentação. Isso aqui vai ser igual menos a difusão turbulenta pelo gradiente vertical de concentração.
Bom, aqui um ponto importante é nós tentarmos parametrizar essa difusão turbulenta, né, que vai carregar sedimentos para cima na coluna d'água, como que ela se relaciona com a viscosidade turbulenta. Então, a viscosidade turbulenta é aquele parâmetro que faz com que a água possa carregar coisas. Mas quem dispersa coisas na água vai ser a difusão turbulenta. Então, existe essa relação entre a difusão turbulenta e a viscosidade turbulenta. E aqui, esse beta seria um parâmetro de proporcionalidade. Isso aqui é um aspecto bastante importante em dinâmica dos fluidos, que às vezes essa relação entre viscosidade turbulenta e difusão turbulenta, às vezes ela pode ser chamada de número de Schmidt ou número de Prandtl. São dois caras que trabalham com essas relações, e isso é conhecido também, quer dizer, são coisas parecidas, mas que relacionam essas duas quantidades, entre a viscosidade turbulenta e a difusão turbulenta. Para todos os propósitos, né, como quase sempre esse beta é 1. Tá? Então, é diferente, pode ser diferente, mas geralmente o beta, a proporção entre eles é 1, quer dizer que a difusão turbulenta e a viscosidade turbulenta são equivalentes. Isso geralmente é utilizado para simplificar muitos problemas, principalmente quando a gente não conhece muito bem um e o outro. Bom, tendo aqui essa relação, nós já podemos usar essa equação aqui. Essa aqui vai ser a nossa próxima equação, que ela vem lá do início do vídeo. Né? Então, essa aqui é a equação que parametriza a suspensão. E aqui, então, nós vamos primeiro... o que nós queremos fazer? Nós queremos saber o perfil de concentração. Então, vamos isolar a concentração. Vamos deixar a concentração de um lado só. Bom, aqui nós temos que isolar a concentração. Então, vamos fazer assim. Vai ficar dz ws difusão turbulenta igual menos dc sobre c. Só que só virando os lados. Opa, Ctrl C. Igual menos ws dz. Só isolei aqui a concentração. E depois de isolar a concentração, eu vou usar isso aqui. Eu vou usar essa proporção, que a difusão turbulenta é o delta viscosidade turbulenta, e a viscosidade turbulenta é isso que eu tenho aqui em cima. Então, a gente substitui aqui, dc c igual menos ws, o beta, né? Pode dizer que isso aqui é o equivalente à viscosidade turbulenta, é o coeficiente de proporção entre eles. E agora eu vou pegar aqui em cima, com Karman, velocidade friccional e z. Com Karman, velocidade friccional e z dz. Feito isso, agora nós podemos
agora nós podemos integrar os dois lados. Só que aqui desse lado eu vou integrar em relação a uma concentração de referência. Isso aqui vai ser a integral de C de C. E esse outro lado aqui vai ficar a integral de um nível de referência da coluna d'água de Z. Então, resultado disso aqui é que eu vou ter... Cadê? Deixa eu acertar o lápis aqui. Logaritmo de C em relação a um nível de referência, aliás, a uma concentração de referência, igual a menos WS, isso aqui tem um Szinho aqui, WS beta, um Kármán, velocidade friccional, e aqui também Z sobre ZF. Opa, eu esqueci alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Esqueci o logaritmo. Então, logaritmo de Z sobre uma ZF. E isso aqui, né, eu posso, antes de cortar o logaritmo, né, isso aqui das propriedades do logaritmo, isso aqui vai aqui para cima, né, e depois eu posso cortar os logaritmos, e daí vou ficar o resultado final igual Z sobre ZF. A letra tá feia hoje. Menos WS beta com Kármán velocidade friccional. E isso aqui, essa equação, é a equação de Roos. E nós chamamos de número de Roos esse número aqui, WS beta K U estrela. Relação que existe entre o fluxo para baixo de material e o fluxo para cima. Aqui é a velocidade de catação, aqui é a velocidade friccional. Então, quando a velocidade friccional é maior que a velocidade de catação, as partículas permanecem em suspensão e o fluxo vai para cima. Quando a velocidade de catação é maior, a matéria vai para baixo. Então, esse aqui é o número de Roos e esse aqui é a equação, que é a equação de Roos, que fornece para nós um perfil vertical. Agora que nós temos uma equação, né, a equação de Roos, nós podemos voltar aqui para o notebook Jupyter, né, e resolver a equação e ver o perfil que ela nos fornece e interpretar. Então, aqui só isolando, né, passando a concentração de referência para esse lado da equação. Então, nós ficamos com isso, né? Então, que a concentração, o perfil de concentração vai ser uma concentração de referência multiplicada por essa razão elevada ao número de Roos.
Isso aqui é só um comentário que a equação de Russell ela não é prognóstica assim a partir do zero. Você tem que fornecer uma condição inicial, que é a concentração de referência no nível de referência, que geralmente é a concentração junto ao fundo. Aqui, essa equação está aqui escrita numericamente, que através de uma function, né, para eu poder calcular vários perfis, onde eu entro com a velocidade de decantação. O resto dos parâmetros eu vou deixar constantes. Então eu vou mudar a velocidade de decantação e vou usar um perfil vertical, e a partir daqui eu calculo. Então o beta é 1, né, dizendo que viscosidade turbulenta e difusão turbulenta são iguais. Constante Von-Karman, 0,41. Vamos usar uma velocidade friccional de 0,05, é sempre a mesma. Vamos dizer que nosso Z de referência é 10 centímetros acima do fundo e que a nossa concentração inicial é 1, que seria 1 kg por metro cúbico, seria 1000 miligramas por litro. Aqui calcula o número de Hus, usando a velocidade de decantação, que nós não temos ainda. O resto nós temos. E aqui faz o looping para calcular o perfil. Tá? Então nós precisamos aqui da velocidade de decantação. E então, lembrando que a velocidade de decantação nós obtemos elas através... Uma das maneiras é a lei de Stokes. A gente sabe que com material floculado a história não é bem assim, mas aqui é uma maneira de se obter uma velocidade de decantação, considerando que as partículas são esféricas e que a concentração é menor que 10 mil miligramas por litro. Nós não estamos falando de lama fluida nem decantação obstruída. Então, aqui temos, lembrando, né, a lei de Stokes. Então, a gente já falou sobre isso. Então, se eu fornecer o tamanho da partícula, né, o raio, conhecendo os outros parâmetros, eu vou ter a velocidade de decantação. Então, aqui tem a function que calcula a velocidade de decantação, dado o raio da partícula. E aqui eu vou pegar 3 tamanhos de referência. Vamos pegar o raio da areia, de 0,1 milímetro. Um raio de silt, que é 0,01, seria 10 micrômetros, né? E o raio da argila, que seria 1 micrômetro, né? 0,001 milímetros. Então eu tenho que... Isso aqui está em milímetros, né? Então eu tenho que dividir por 1000 para ficar em metro. Então aqui eu uso a function, essa function que calcula aqui a velocidade de decantação pela lei de Stokes. Eu uso aqui, ó, Stokes, e coloco esses raios e divido por 1000 para ficar tudo em metro. E aqui eu já calculei, né? Então eu peço para ele imprimir aqui embaixo para mim, né, a velocidade de decantação, a da areia, dessa partícula aqui de 0,1 milímetros, é da ordem de 3 centímetros por segundo. Já o silt, ele vai decantar com uma velocidade de 0,036 centímetros por segundo. E a argila vai decantar lá da ordem de 0,004 milímetros por segundo, né? Dadas essas condições aqui. Tá? Então, agora eu tenho velocidade de decantação. Então eu posso voltar aqui no perfil de Hus, entrar com o parâmetro aqui, né? E é isso que eu estou fazendo. Então eu estou falando a concentração de areia, a concentração de silt e a concentração de argila, que ficou em inglês aqui, mas não tem problema, né? E aqui eu uso a função e calculo, fornecendo a velocidade de decantação da areia, a velocidade de decantação do silt, a velocidade de decantação da argila. Ele vai me calcular os perfis, né? Que aqui ficou em inglês também, mistureba. Bom, feito isso, eu posso fazer o gráfico. E aqui está o gráfico dos perfis. Tá? Então, em azul,
aqui eu tenho isso aqui é uma concentração relativa, né? Porque eu disse que a concentração aqui embaixo é de 1, né? 1 kg por metro cúbico. E se eu dissesse que seria outro valor, seria o maior valor aqui embaixo. E ele a partir daí vai calculando para cima. Aqui é a distância do fundo, aqui no caso a gente está indo até 2 metros. E aqui nós estamos vendo que então nós temos o perfil de areia, né? Em laranja o perfil de silt e em verde o perfil de argila. Né? Então a interpretação aqui, né? Então, bom, a primeira interpretação eu não vou mostrar hoje, né? Mas o perfil de Russell funciona. Quer dizer, se nós pegarmos medições e fizermos, jogarmos as medições e compararmos com o que o perfil diz, a equação de Russell permite sim reproduzir um perfil observado de sedimentos em suspensão. Né? Mas o importante disso, né, pela possibilidade do perfil que a gente viu como que ele é obtido, né, a física que está atrás, que está subentendida nesse perfil, demonstra que existe essa competição entre o tamanho do grão, né, que é o fluxo para baixo, e por outro lado, a resistência do fundo ao escoamento vai produzir um cisalhamento muito forte próximo do fundo e vai produzir turbulência. E essa turbulência, então, ela é expressa através da velocidade friccional. E é isso que o número de Russell equilibra, né? Quer dizer, a velocidade de decantação com a turbulência produzida no fundo. E aqui nós estamos vendo que por uma mesma velocidade friccional, né? Quer dizer, porque a gente não variou a velocidade friccional. Então, por uma mesma, imagine um rio escoando, né, carregando os diferentes tipos de partículas. O que nós vamos esperar é que a areia, né, você vai ter a concentração vai cair muito rapidamente, porque ela tem uma velocidade de decantação muito grande, enquanto que o silt vai ser mais homogeneamente distribuído, embora ainda com leve gradiente. E aqui a argila, praticamente o perfil é homogêneo. Né? Então, essa interpretação é que a gente leva quando a gente vai ver o ambiente. Né? Então, quando a gente sabe que o tipo de material que está em suspensão é do tipo fino, né? Então a gente já pode subentender que o perfil vertical vai ser muito homogêneo. Se o tipo de material que existe é um tipo de grão mais grosseiro, as maiores concentrações vão estar muito mais próximas do fundo e as variações verticais vão ser muito grandes. Tá? Bom, então a gente fica por aqui. No próximo vídeo vamos tentar mostrar alguns exemplos de ajuste em relação ao perfil de Russell.